Fala galera, meu nome é Caio Lencicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai para a aula de funções lambdas, list comprehension, dict comprehension. Nas últimas aulas a gente viu aí sobre funções e a gente vai ver agora sobre essas funções lambdas. São funções aí que deixam o código mais curto, um pouco mais difícil de ler e tal e tudo mais, mas muitas vezes podem ajudar a gente aí a deixar o código mais curto, mais enxuto, tá bom? Então bora pro Jupyter. Bom, então para começar aqui nossos exemplos, vamos criar uma função normal, igual a gente criou nas últimas aulas aí. Uma função de elevar a potência, onde eu pego aqui dois números, eu retorno aqui x elevado a y, por exemplo. Eu testo isso daqui, 2 elevado a 4, por exemplo, elevar potência. Ele retornou aqui o número 16, beleza? Isso a gente viu na última aula. Se não viu, assiste lá antes dessa, beleza? E aí como é que eu faço isso com uma função lambda? Para fazer isso com uma função lambda, vamos escrever aqui, elevar potência lambda. Vamos supor que eu quero criar mais uma função. Eu vou abrir um igual, tá? Porque a função lambda é uma função aqui de uma linha praticamente. Então eu posso rodar ela na verdade sem criar uma função, a gente vai fazer isso também. Mas aqui eu quero já atribuir ela a um nome aqui, né? O nome de uma variável que a gente consegue chamar essa função. Então aqui eu vou escrever a palavra lambda, beleza? Aqui eu passo os argumentos. Então aqui no caso x, y, vou deixar com o espaço aqui mesmo. E aí, os dois pontos aqui eu vou escrever o que essa função vai fazer. Então eu quero que ela retorne x elevado a y. E quando eu utilizar isso daqui, e voltar aqui 2 e 4, tá aqui, retornou aqui o resultado 16. Então, como vocês podem ver, vamos voltar aqui para eu explicar um pouquinho melhor, tá? Então, lambda, né, é quase como se fosse aqui, né, comparando aqui com esse def, tá? É a palavra reservada para o Python entender que isso aqui vai ser uma função lambda, tá? E como eu falei, né, isso daqui depois a gente pode testar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Né, ó, lambda x e y, tá? Se eu passar aqui, ó, o 2 e o 4, na verdade, eu tenho que pôr aqui e aqui. Beleza. Ó, se eu passar essa função, então aqui eu praticamente estou passando a função, tá? E aqui eu estou passando os argumentos dessa função, tá? Então, é quase que eu fiz aqui, só que aqui primeiro eu criei a função, usando esse nome, né? Então, eu estou falando, quando eu chamar esse nome aqui, eu estou chamando essa função. E aí aqui eu chamei a função passando os argumentos. Aqui eu já estou chamando a função direto, e passando os argumentos, tá? Direto. Então também consigo fazer isso, beleza? Só para ficar claro. Então lambda eu estou falando, né? Eu vou criar uma função lambda. Na sequência eu passo os parâmetros. Aqui eu podia passar só um parâmetro, x, por exemplo. Aqui eu estou passando os dois parâmetros, x e y. Então a mesma coisa disso daqui, beleza? E os dois pontos, né? Então até comparando aqui, né? Lambda seria o def. O nome da função a gente não precisa atribuir. Tá? Eu atribuí aqui antes, porque eu quis, mas a gente não precisa atribuir, igual aqui, né? A gente não precisa atribuir, beleza? Aí a gente passa os parâmetros, x e y, e aqui a gente inicia a função. E aí tudo que a gente iniciar aqui nessa função, você viu, não precisa também do return, ele já retorna automaticamente isso daqui. Então, você viu como a gente conseguiu resumir, né, simplificar aqui essa função. E aí já dando um alerta, né? Tem que tomar muito cuidado com as funções lambdas, porque por mais que você viu, ela ficou muito mais enxuta do que a gente escrever isso daqui, só que ela também ficou menos legível. Então, se eu tiver funções mais complexas, fica mais difícil de entender alguém. Vamos supor que você trabalha em equipe, você escreve uma função, quando o seu parceiro vier ler essa função, se for uma função complexa, fica mais difícil de entender. Então, eu recomendo usar funções lambdas quando for uma função, por exemplo, que você vai usar uma vez só, um caso pontual, alguma coisa do tipo. Se for uma função que você vai usar de forma recorrente ali no seu programa, na sua análise, eu recomendo, né, eu prefiro sempre utilizar aí funções, né, usando o def, escrevendo ela por extenso, para ficar algo fácil de entender, né? Então, se eu estou trabalhando aí em conjunto com uma equipe, alguma coisa, a próxima pessoa vai conseguir entender meu código de maneira muito mais fácil e simples, sem precisar quebrar a cabeça aí, tá? Para quê? Para a gente economizar umas linhas de código, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: linhas de código são baratas, né? Tempo de cérebro, né, é difícil, né? Então vamos economizar aí nossa linha de raciocínio, né, escrevendo mais linhas de código, ficando mais fácil aí de entender o nosso código depois, ou se outra pessoa ver o nosso código, entender mais fácil. Bom, então é isso, tá? Para esse exemplo aqui de elevar a potência, vamos fazer outro exemplo. Então eu vou pegar aqui, vou fazer somar
é igual a lambda x e y, quero dois parâmetros também, x mais y. Quando eu fazer o somar aqui 5 e 10, ele me retornou 15. Tá? Então, como a gente mostrou, né, aqui eu indico que eu estou abrindo a função, aqui eu passo os parâmetros e aqui eu realmente faço a lógica da minha função, depois eu só chamar a minha função, se eu, né, que nem eu estou fazendo aqui, eu estou atribuindo o nome a ela. Então, uma coisa muito útil da função lambda, nas últimas aulas, né, a gente fez nested loops, né, que são funções dentro de funções ali e tal e tudo mais. E isso com a função lambda, ela deixa bem mais enxuto, fica bem mais fácil de fazer. Por exemplo, vamos criar uma função multiplicar, onde eu recebo n como parâmetro, e eu retorno aqui uma função lambda, que vai receber a como parâmetro, e o a vezes o n. E agora eu consigo criar funções duplicar, triplicar de maneira fácil. Eu vou criar duplicar, vai ser igual a função multiplicar, e eu vou passar o 2. Por quê? Porque agora eu estou passando o 2, então ele vai me retornar essa função lambda, só que em vez de n vai ser o 2. Então ele vai sempre multiplicar por 2, então ele vai estar duplicando ainda. Então, quando eu crio isso, agora eu posso testar, duplicar 8, me retornou 16. Duplicar 10, me retornou 20. Tá? Eu posso fazer também com triplicar, usando a função multiplicar, e passar o 3 como parâmetro. Agora, quando eu fizer triplicar 8, retornou 24, triplicar 10, retornou 30. Tá? Então, vê como ficou fácil, né, eu criar essas funções, né, aninhadas, aí, né, funções dentro de funções. Tá? Aqui é um código que eu não vou reutilizar, né, então assim, fica legível, né, e a gente consegue reutilizar essa função aí, né, se eu quiser multiplicar por 4, por 5, por 10, enfim, eu consigo utilizar essa função multiplicar aí várias vezes de maneira bem fácil. Eu também consigo usar os ergs e os coergs que a gente viu nas aulas passadas. Por exemplo, posso fazer aqui o somar. Agora eu vou passar, colocando o asterisco aqui, lembra? É o ergs. E aí aqui eu passo aqui que vou dar um sum nesses números, por exemplo. E quando eu somar aqui, eu posso somar 5 e 10, por exemplo. Ele vai somar, eu posso passar quantos números eu quiser aqui, ele vai somar a mesma coisa do que nas funções normais. Outra coisa que eu posso fazer, que é bem útil, né, é para a gente ordenar aí lista de dicionários de forma fácil. Então, deixa eu criar uma lista. Carro, avião, trem. Eu criei essa lista, vamos supor que a gente quer ordenar essa lista por ordem alfabética aqui. Tá? Eu posso usar a função sort, e eu passo o parâmetro key. Esse parâmetro é por qual chave aqui que a gente quer ordenar essa lista. Eu quero ordenar pela primeira letra de cada string aqui. Tá? Então, eu vou usar uma função lambda, que ela vai receber o x. Tá? Quando eu passo ela dentro aqui dessa função key, o x vai ser cada elemento dessa lista. Então, eu estou praticamente fazendo um loop aqui por cada elemento dessa lista. E o x ele vai me retornar aqui, né, eu vou fazer um slice nele aqui, pegar o primeiro, né, o elemento, que é o elemento aqui de índice 0. Tá? Quando eu dou um print nessa lista, olha lá, ele ordenou aqui, bicicleta aqui, escrevi errado, beleza? Tá aqui, ó. Então, avião, bicicleta, carro e trem, ele ordenou aqui por ordem alfabética. Tá? Se eu quisesse ordenar pela segunda letra, eu podia passar aqui como parâmetro 1. A gente já viu que ele ordenou, ó, carro, começa, a segunda letra é o A, aqui é o I, aqui é o R, aqui é o V. Tá? Eu vou deixar ordenado aqui pela primeira letra. Beleza? Bom, agora a gente vai para o segundo tópico da aula, que é List Comprehension, que é uma forma da gente dar um loop, né, da lista de uma maneira mais fácil. É igual a gente já viu aí o loop for, tá? Isso que a gente vai fazer agora, só que, de novo, de uma maneira muito mais enxuta. Então eu vou criar uma lista aqui, 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí eu vou criar uma segunda lista, só para vocês entenderem como funciona, fazendo esse loop, né? Então eu vou criar uma lista idêntica só para mostrar. Eu vou fazer um x for x em lista. E quando eu dar um print aqui, olha lá, a gente tem a mesma lista. Então o que eu fiz aqui? Tá? Primeiro, né, o list comprehension ele precisa sempre ter aqui o colchetes, tá? De colocar o list comprehension aqui dentro desses colchetes. Tá? Assim o Python entende que isso daqui a gente está fazendo esse loop.
É aqui, eu estou fazendo loop, igual a gente já viu, né? A gente sempre fazia, né? Vou até fazer aqui em cima, né? Isso daqui, por exemplo. E para adicionar numa lista nova, né? Eu precisava ter criado já essa lista e usar essa lista, por exemplo, .append e passar aqui o x aqui. Era mais ou menos isso que a gente precisava fazer. Agora não. Agora eu estou fazendo loop, né? Então para cada elemento da lista, né? O x aqui ele vai passar por cada elemento. E eu estou retornando o próprio x. Não estou fazendo nada, então ele está copiando a lista. Isso é bem simples. Tá? Eu posso fazer também, ó, lista 3 vai ser x for x in Python. Eu posso dar o loop aqui numa string. A gente já viu que isso funciona, olha lá. Ele está passando por cada letra e aí ele cria uma lista aqui com cada letra da minha string. Tá? Igual a gente já viu que é possível, né, fazer o loop aqui, né, numa string. Beleza? O que eu posso fazer, né, eu vou até copiar aqui, ó. Trocar aqui para a lista 4. Tá? Então aqui eu sei que eu retorno cada elemento. Então se eu fizer aqui, ó, x mais 1, olha lá, retornou cada elemento, só que adicionando 1. Então, em vez de ter 1, 2, 3, 4, tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá? Porque o que eu estou fazendo é justamente somando 1. Se eu somasse 10, ó, ia somar 10 aqui na minha lista, tá? Eu vou deixar aqui com 1, beleza? E aí a gente consegue interagir, né, por cada elemento e criar uma lista nova, por exemplo. Eu consigo fazer também lista 5 aqui, x for x in range 10. É dar um loop no range, igual a gente já viu que funciona. Eu consigo aqui pegar cada elemento desse range também. Até vamos agora pegar um exemplo, né? Eu vou copiar aqui, vamos supor que eu tenho uma lista números, tá? Que de 0 a 9. Eu crio uma lista pares. E aqui for num in números. If num, né? Se o número aqui for par, eu vou dar um append desse número na minha lista pares. No final, quando eu dou o print, ó, ele adicionou aqui 0, 2, 4, 6 e 8 para a minha lista. Esse é um jeito de fazer. E agora vamos fazer com os ímpares para ver como fica mais simplificado fazer isso, né, usando o list comprehension. Então eu pego o ímpares e eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou começar de maneira simples. Então num for num em números. Tá? Dessa maneira eu estou retornando todos os números. Tá? Então o que eu preciso fazer? Aqui no final eu vou adicionar um if. Então eu vou adicionar if num. Aqui dividido por 2 ele tem que ser diferente de 0. Então daqui é a condição para eu pegar os números ímpares. E quando eu rodar lá, criei uma lista com ímpares, tá? De uma maneira bem mais simples do que a gente está fazendo aqui. Tá? Aqui eu preciso criar uma lista antes, para depois dar o append. Aqui ele já cria uma lista de maneira automática. Então, geralmente o list comprehension é bom de utilizar justamente quando eu quero criar uma outra lista, né? Sem precisar criar aqui uma lista em branco e dar um append, só que de novo tem que tomar cuidado, porque quando, né, vai ficando mais complexo, ele vai ficando aqui mais difícil de você ler o código. Outra coisa que eu posso fazer, ó, vamos ver aqui, x elevado ao quadrado for x in range 11, por exemplo. Tá, e ele me retornou aqui todos os números elevados ao quadrado, né? 0 elevado ao quadrado 0, 1 elevado ao quadrado 1, 2 elevado ao quadrado, 3 e assim por diante. Aí eu posso colocar aqui um if, né? E agora, né, justamente eu quero entender a diferença, eu ponho um if depois ou o if antes, né? Eu vou colocar o if antes, que nem eu vou colocar agora aqui. Opa, aqui faltou um 2. Então eu estou fazendo o if e usando o else. Então, quando eu for usar o else, eu ponho antes. Se eu não for usar, eu vou pôr depois. Vamos fazer o teste. Aqui, ó, viu que funcionou. Quando os números são ímpares, aqui ele retornou 0. Senão ele foi e elevou ao quadrado. Tá? Se eu tentar fazer isso, ó, colocando o else lá para o final, viu que ele deu erro. Se eu tentar fazer isso sem o else aqui no começo, você viu que ele deu erro. Então, o if ele vai funcionar assim. Quando for sem o else, eu ponho aqui no final. Se tiver o else, eu ponho aquele antes do for. Agora vamos pegar e dar um exemplo aqui de list comprehension quando eu estou usando aqui nested loop. Tá? Então vamos primeiro criar uma função aqui for num 1 in range 0 e 2 e for num 2
em range de 6 e 8. Tá? Então aqui vou passar aqui pelo range 0 e 1, porque o 2 é excludente, né? E depois pelos 6 e 7. Tá? E eu vou aqui dentro da lista, eu vou dar um append nessa tupla. Então aqui eu vou dar o append, eu vou criar uma tupla, então eu vou abrir mais um parênteses aqui, eu vou passar um no 1 e um no 2. Opa, e um no 2. E aqui depois eu vou dar um print dessa lista. E ele criou aqui, ó, 4 tuplas, né, 0, 6, 0, 7, 1, 6 e 1, 7. Tá? Se eu fosse fazer isso com list comprehension, como eu faria? Eu faria isso aqui, ó, list. Eu vou abrir aqui, ó, meu list comprehension, tá? Aí aqui eu vou abrir a minha tupla, onde eu vou retornar aqui um num e um num 2, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que agora eu vou criar os loops. Então, for num 1 em range 0 e 2, for num 2 em range de 6 e 8. Quando eu der um print de novo, tá lá o mesmo resultado que a gente teve aqui em cima. Tá? Então, você viu, ó, aqui eu retornei a tupla, mesma coisa que eu coloquei aqui dentro do append, e aqui eu dei os dois loops, um na sequência do outro, ele já entende aqui, ele vai buscar aqui o num 1 e o num 2. Outra coisa que eu posso fazer é, deixa eu pegar aqui, ó, fazer elevado ao quadrado, for x em range 11. Aqui a gente elevou ao quadrado, tá, todos esses números aqui. Vamos supor que agora eu quero fazer um loop em cima disso. Então, eu vou abrir aqui, ó, abrir um colchetes por fora, tá vendo? Por fora disso. E aí agora eu vou adicionar 1 para cada x dentro disso daqui. E quando eu retornar, ó lá, aqui 0 virou 1, 1 mais 1, 2, 4 mais 1, 5, 9 mais 1, 10. Então, ó, de novo, eu consigo, né, fazer um list comprehension em cima de outro list comprehension. Agora a gente vai continuar com o dict comprehension, que ele é muito parecido com o list comprehension, mas como ele é um dicionário, em vez dos colchetes a gente vai utilizar as chaves. E em vez de só retornar um valor, a gente vai ter a chave e o valor, que é a diferença, né, do dicionário. Então eu vou ter a chave e o valor. Beleza? For num em range 11. Então vamos entender o que isso daqui retorna. Então aqui, ó, eu estou de novo fazendo um loop aqui no range, tá? E aí eu estou pegando esse cara e colocando ele tanto na chave quanto no valor. Então ele está retornando aqui chave 0, valor 0, chave 1, valor 1, e assim por diante. O que eu posso fazer, por exemplo, ó, é mudar o valor. Então eu vou jogar aqui um num para negativo no valor. Então ele vai manter a mesma chave, só que o valor vai ser negativo. Então, ó, aqui o 0 continua a mesma coisa, né, mas a partir do 1 aqui, ó, chave 1, valor menos 1. Chave 2, valor menos 2. E assim por diante. Ou eu também posso adicionar 1 aqui no valor. Então, quando eu somo 1, ó lá, chave 0, valor 1, chave 1, valor 2 e assim por diante. Então, eu consigo atribuir aqui a chave e aqui o valor. Outra coisa útil que a gente pode fazer é criar aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma lista com as chaves aqui. Opa. E uma lista aqui com os valores. Vai ser 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu posso criar um dicionário, onde eu vou adicionar K, que eu estou chamando, né, de chave, e V de valor. For. Eu vou fazer aqui, depois eu explico, que eu vou pegar aqui as chaves e os valores. Zip é uma função que eu acho que até a gente já usou nas aulas passadas, a gente vai ver bastante na próxima aula, tá? Eu vou focar bastante nessas funções aqui de Python. Então, o que o zip faz? Tá? O zip, ó, deixa eu até copiar aqui. Primeiro, deixa eu rodar esse cara, ó, e mostrar para vocês o que o zip faz. O zip, ele retorna um elemento zip, mas quando eu jogo isso daqui para uma lista, por exemplo, ó, ele vai pegar o primeiro elemento, ó, da lista, o primeiro elemento da segunda lista, ele vai criar uma tupla. Você vai criar tuplas aqui, ó, relacionando o A com 1, o B com 2, o C com 3. É isso que o zip faz, tá? Então, quando eu estou dando esse loop, ele está me retornando justamente essas tuplas, ó. Então, o K e o V, por exemplo, vai ser o A e o 1, o B e o 2 e assim por diante. E aí eu estou criando um dicionário, onde vou utilizar o K aqui como chave e o V como valor. Então, quando eu rodar isso, ó lá, ele criou um dicionário, tá? Onde, ó, chave é o A,
valor é 1, chave é o B e valor é o 2, e assim por diante. E por último a gente vai ver o Generator Expression, que ele é quase um List Comprehension, só que ele roda de maneira muito mais rápida. Tá? Então quando eu quiser, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Em vez do colchetes, eu vou usar agora o parênteses. Tá? Então eu vou fazer x vezes 2, for x in range 11. O que ele retornou, né, esse Generator Object aqui, tá? Mas se eu pegar isso daqui e jogar dentro de uma lista, ele retorna essa lista aqui para mim, tá? Que seria o mesmo resultado se eu usasse o List Comprehension. Então, para que usar ele? Vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer um List Comprehension aqui, num loop aqui, ó, vou fazer 10 vezes elevado, na verdade, a 1 milhão. Tá? Então, isso daqui vai ser um número enorme aqui, eu estou fazendo esse range, eu vou fazer o loop nesse range para retornar o número. Tá? Eu vou até colocar para rodar aqui, não recomendo você fazer aí porque ele vai travar, ele não vai rodar aqui, tá? Eu vou dar até o stop, ó, deixando um tempo aí, ó, você viu que ele não retorna nada, eu vou dar um stop, parar ele a força aqui, ó, porque ele deu um erro, tá? Eu vou até comentar aqui, ó, né, não roda isso daqui, tá? Agora, se a gente quiser fazer isso, eu vou até copiar aqui o código, usando ó, um generator aqui, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui. Então, só trocar praticamente o colchetes pelo parênteses, vamos ver o que acontece. Quando eu rodo isso daqui, ó, ele rodou aqui o generator, tá? Vamos atribuir isso daqui a uma variável para eu conseguir utilizar isso daqui. Tá? Então, eu atribuí isso a uma variável e agora eu vou usar aquela função next, que eu vou iterando pelo objeto. Então, next, ó lá, retornou 0. Quando eu vou passando, ó, agora eu consigo utilizar isso daqui, ó, eu estou apertando várias vezes, ele vai dando loop aqui, né? Como eu falei, é um número enorme, eu consigo, né, eu vou ficar aqui dando loop eternamente, mas assim, eu consigo criar esse objeto. Tá? Então, o Generator Expression, que ele é muito bom, para quê? Quando eu não quero dar o print na tela, quando eu quero só criar esse objeto e salvar esse objeto em algum lugar, se usar, em vez de colchetes aqui, usar os parênteses, né, ele fica muito mais rápido e performático. Tá? E você viu que, em vez de dar erro, por exemplo, agora eu consigo ter esse objeto e utilizar esse objeto para outras coisas. Uma outra coisa que a gente não viu na aula de função, mas que eu vou fazer aqui, é criar esse generator com uma função normal. Então eu vou criar aqui sequência, eu vou receber o n como parâmetro, aí eu vou criar uma outra variável aqui dentro, é o i. Enquanto o i for menor que o n, eu quero que ele não dê o return, mas ele dê esse yield, tá, no i. E aqui depois, no final, eu vou somar igual a 1, só para uma hora o i ficar maior do que o n, tá? E aí agora, ó, eu vou pegar esse num sequência e vou atribuir aqui 5. E ó, ele retornou aqui o generator object, tá? Então eu vou jogar isso para uma variável só para a gente iterar sobre essa variável. E aí que eu vou passar ele como next, a gente vai ver, ó, ele retornou 0, depois 1, depois 2, 3, 4, e aqui ele vai dar erro porque o i não é menor do que o n, né? Ele ficou igual aqui ao n, né? Igual a 5, por exemplo. Então, aqui a gente criou praticamente a mesma coisa do que esse generator aqui, tá? Só que com uma função. Então, em vez de usar o return, eu uso o yield. Então, praticamente a diferença do list comprehension aqui para o generator é que aqui ele praticamente retorna esse número e aqui ele dá o yield nesse número. Tá? Isso acaba deixando a função aqui muito mais leve, muito mais performática. E de novo, né, só para simplificar, é que isso daqui não precisa ser só em números, né? Então eu posso fazer aqui x for x in Python, tá? E aqui quando eu dar o next em 3, ó, ele vai passar aqui por cada elemento, tá? Até acabar as interações, tá? Então isso daqui, né, não precisa ser só numérico, pode ser string, uma lista, posso iterar aqui sobre várias coisas. E é isso para essa aula, pessoal. Eu vou deixar os exercícios aqui embaixo. Vai lá, tenta resolver os exercícios para colocar em prática. Eu sei que foi bastante coisa, as funções lambdas, o list comprehension, dict comprehension, são mais complexos, né? Que nem eu falei, não é obrigatório a gente usar isso, a gente pode continuar utilizando aí as funções e os loops de forma normal, fica muito mais legível, mas em algumas ocasiões, né, em alguns casos pontuais, a gente pode usar isso daqui para simplificar o nosso código e deixar o código mais enxuto. Se você gostou dessa aula, deixa um like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Valeu!